Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Voar Alto com Fábio Noguchi. E hoje eu estou muito feliz porque a gente vai abordar um assunto que ainda gera muitas dúvidas, que as pessoas ainda falta um pouquinho de conhecimento. E eu não podia deixar de trazer este conteúdo que eu acho que é tão valioso aqui no podcast. Então hoje vocês vão se surpreender, porque eu estou com um cara que é fera. Ele é brabo no assunto, especialista, e ele vai contar para vocês aqui e vamos falar sobre blindagem patrimonial. Olha que legal, tenho certeza que você gostaria de blindar o seu patrimônio. Então hoje eu vou entrevistar nada mais, nada menos que Caio Nascimento, especialista em planejamento sucessório tributário e especialista em holding. Caio, seja muito bem-vindo. Uma honra ter você aqui comigo para a gente abordar esse assunto aí que ainda gera tantas dúvidas. Fabi, muito obrigado, pelo convite para estar participando junto com você aqui. Realmente é uma honra. Eu me sinto lisonjeado, né? Você fala, sou bravo, mas gente, calma, não sou nervoso não, tá bom? Mas é uma honra estar aqui com você, estar respondendo as dúvidas. E realmente, hold é uma coisa que faz muitas dúvidas na cabeça das pessoas e tem muitas opiniões por aí. Estamos aqui hoje para poder solucionar tudo isso. Que legal. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, eu começo com uma pergunta sempre muito simples. Quem é o Caio Nascimento? Fabi, eu sou conterrâneo aqui do Norte, certo? Eu nasci em Ariquemes, cresci em Ariquemes, vim para Cacoal atualmente, né? Tô aqui desde os meus 10 anos de idade. Já é um cacoalense? Já sou cacoalense praticamente, cresci aqui. Quando eu cheguei aqui, inclusive, eu tinha cabelo ainda, de tanto tempo que faz, tá? Então, assim, tô minha vida inteira aqui, amo o pessoal daqui, gosto muito daqui, apesar do clima, né, ser bastante quente, a gente tem que usar terno, mas a gente fica muito gratificado em morar aqui em Rondônia, tá? Fabi, o que eu posso te dizer, né? Eu sou filho único. Uau! Sou um filho único, não tenho irmãos, não tive irmãos. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Cada um casou e não tive irmãos, por incrível que pareça. Eu acho que realmente era destino aqui. Era ser destino filho único, você ser filho único. Filho único mesmo, né? Eu sempre gostei muito de atividade física, né? Eu entrei na natação com 4 anos de idade, competi, tenho diversas medalhas e hoje eu me tornei triatleta, ultimamente aqui. Que sensacional! Consegui aí virar triatleta, foi um marco que eu realmente almejava. Então assim, eu tenho uma vida esportiva bem ativa e também, né, claro que a gente não pode deixar de falar do profissional. Com certeza. Eu me formei no ensino médio em 2012, há cerca de mais de 10 anos aí. Eu sou calmo, mas eu sou novo, tá, gente? Eu tenho 28 anos ainda. Jovem de tudo. Perdão, tenho 29, eu fiz 29 agora. Eu esqueci já, gente. Vocês estão vendo, né, gente? Esqueci, assim, ó, vai ele passando, eu acabou esqueci. de completar, ele queria ficar ali nos 28 ainda, tá vendo, queria né? estar mentindo, mas infelizmente não deu. Bom, Fabi, eu me formei em Direito, né, aqui em Cacoal mesmo, na Unesc. Eu fiz minha especialização na Fundação Getúlio Vargas em Direito Tributário. Passei a atuar na advocacia, no Direito Tributário, atuei na advocacia um bom tempo, alguns anos. Comecei a estudar holding, né, porque eu achava extremamente complexo, e quando é complexo, eu assim, Direito Tributário, na verdade, né, é uma área complexa e me chama muita atenção, eu falei, vou aprender esse negócio. Gosta de desafio? Gosto, sempre gostei muito de desafio. Então comecei a estudar, fiz a minha especialização na Fundação Getúlio Vargas, comecei a atuar na advocacia, mas eu tive um sério problema assim, com a advocacia, com a questão judicial. Né? Eu não me dei bem com a questão judicial, eu não me adaptei ao padrão judicial, né? Daquela petição, aquela coisa de prazo, processo, e vou ajudar as pessoas de um jeito que eu não dependo do judicial. Legal. E aí holding veio, planejamento tributário veio como uma luva para mim. Que sensacional. Me apaixonei, né? Já estou atuando aí com planejamento tributário há mais ou menos 5 anos, certo? Então, assim, foi para mim uma mudança de chave. Comecei a atuar com planejamento tributário, com holding, atuei durante 1 ano e meio mais ou menos por conta, e aí veio o convite, né? Na verdade, assim, eu entrei no emprego público em 2013. Então, aí quando eu tinha 17 anos, eu entrei no serviço público, né? Trabalhei durante 10 anos, me tornei especialista em licitações, que é também
especialização que eu tenho, Que né, de legal. formação. Trabalhei 10 anos à frente de um serviço logístico do órgão. Então, já fiz de tudo que você imaginar, né, dentro do serviço logístico, já tenho todo o domínio sobre licitações, contratos públicos. É uma área que eu deixei, né, quando eu, de fato, comecei a advogar. Na verdade, vai fazer 2 anos agora que eu larguei o emprego público, né, eu advogava também durante o emprego público. E, assim, foi uma virada, né, eu saí do emprego público para buscar um sonho, tive ali meus percalços, mas na hora certa, a maior empresa de holdings do Brasil, que é a W Holdings, me convidou para ser, né, parte da equipe e representar eles aqui na região norte. Que sensacional. Então foi tudo assim, no tempo certo, né? Deus prepara sempre um plano pra gente. Exato, eu falo que o que é pra gente, uma hora chega na gente, né? Não tem como. Isso. E olha que legal, e você deve ter ouvido muita coisa do tipo assim, eu falo que quando a gente sai de um emprego que traz pra gente uma certa estabilidade, para ir para o empreendedorismo, porque aqui você é CNPJ, Sim, né? Você não é contratado. Você deve ter ouvido muito que você era doido. Não, maluco. Doido. Ainda mais com um tempo já ali de funcionalismo público, né? Eu já dominava serviço de licitações, já era referência, né, para os demais órgãos, inclusive da própria cidade, do estado, né, do órgão federal. Então, assim, eu tinha realmente chegado ao limite da minha carreira no público. Não tinha mais para onde crescer ali. E aí, assim, eu sempre fui um cara que eu sonhava muito alto, né? É como o nosso próprio líder aqui do escritório diz, né? Se os seus sonhos não te assustam, eles não são suficientes, né? Exato. Não são autossuficientes. Então, assim, eu sempre tive isso. Né? Desde pequeno, desde criança, eu sempre almejei. Sendo triatleta, com certeza. Já é uma característica, né? Realmente. Já é uma característica ali do perfil do que gosta de desafio, de se desafiar. Perfeito. Então, assim, foi fluindo. Né? A gente, calmo não faz marinheiro bom, né? Como dizem. Então, eu me aventurei e veio. Né? Veio certo. Hoje eu atuo aí na maior empresa de holdings do Brasil. Sou reconhecido, né? Aqui na minha região, em geral, até no Brasil, inclusive. Exato. Está se tornando referência nisso, né, cara? Então, assim, Deus abençoou e a gente está fazendo a nossa parte. Porque se a gente não fizer a nossa parte também, que é estudar, entender o negócio, não dá também, né? Exato. A gente tem que ter uma segurança porque a gente trabalha com o patrimônio das pessoas. Exato. A gente trabalha com uma coisa que a pessoa conquistou a vida inteira. Que às vezes é igual eu falo, né? Se a gente for olhar assim a história, né? Nossos pais, nossos avós, eles trabalharam muito duro para conseguir conquistar ali, né? Uma terra, um patrimônio, uma casa, sim, ou uma loja, ou qualquer coisa. Então, a grande maioria das pessoas ainda tem medo de fazer algo que venha perder aquilo, claro, ou que venha levar a ter qualquer prejuízo, né? Perfeito. Mas vamos lá, então. Falando sobre planejamento sucessório. O que você acha que é assim, né? O que você recomenda quando a gente fala de estratégia de planejamento? O que a pessoa precisa saber para ela iniciar esse planejamento? Perfeito. Fabio, o que acontece padrão, né? Qual que é a história padrão de toda a família? Adquire bem durante toda a vida dela, né? Com muito suor, com muito sangue, esforço, né? E aí o que acontece? Todo esse patrimônio que ela adquire durante a vida dela está no CPF. Está no CPF. A grande maioria, 99% dos brasileiros hoje, eles compram um imóvel e colocam no CPF. Exato. Pronto, esse é o padrão. O que isso acarreta, né, para fins de tributação? Quando você tem um patrimônio no CPF, a sua tributação vai ser condizente com o CPF. Então, se eventualmente uma família precisa fazer um processo de inventário, né, o que é um processo de inventário, né, só para nossos espectadores saberem, entenderem. Quando uma pessoa, no CPF, né, a pessoa vem a falecer, né, e ela tinha patrimônio, o processo para poder transferir esse patrimônio para os herdeiros, ele chama processo de inventário. Certo? Então, esse processo de inventário ele tem um custo, e não é barato. Né? Você tem que pagar um imposto, que é o imposto de herança, mais conhecido como ITCMD, né, que é imposto de transferência, causa-mortes e doação. Certo? Você tem que pagar honorários de advogado. Que não é barato também. Que não é barato, exatamente, nós vamos chegar nisso aí ainda. E você tem que ter um custo com cartório e tudo mais. Isso aqui, gente, eu estou falando se não der problema entre herdeiros. Tá? Correu tudo bem, está todo mundo de acordo, está todo mundo positivo ali para o processo. Aí vai correr dessa forma.
Se tiver briga de herdeiro, vai para o judiciário e vai ficar lá durante 15, 10, 20 anos. Então, assim, é um processo extremamente moroso, burocrático e caro. Esse é o padrão. Então, hoje, a maioria dos brasileiros eles passam por processo de inventário no CPF. Quando a gente fala de planejamento patrimonial, a gente sai da esfera do CPF. Então, o que a gente faz? Qual que é a estratégia? Nós utilizamos uma sociedade anônima, certo? De capital fechado, e incluímos esse patrimônio imóvel que está no CPF da pessoa, para dentro da empresa. E aqui eu tenho uma série de possibilidades, né? Aqui eu tenho pelo menos assim, umas 5 vantagens claras, né? Que é planejamento sucessório, eu tenho prevenção de conflitos, eu não vou ter briga de herdeiro. Que é fundamental, Que né? é fundamental. Muitas famílias se dissolvem no inventário. Exato. Não só pelo custo, né? Porque muitas das vezes o custo é tão alto que ela tem que se desfazer do patrimônio. Mas também pela briga de herdeiro. Né? São os irmãos que não se falam mais. Então, assim, causa uma certa... Um desgaste ali familiar muito Perfeito, grande, né? exatamente. Porque, igual eu falo assim, é muito complicado e a gente sabe que existe, que todo mundo acho que já conheceu alguém que perdeu ali um ente querido e que precisou passar pelo inventário e a família acabou se dissolvendo por causa disso, né? Perfeito. Que entraram em conflito e aquela briga que aí acaba realmente a harmonia. E eu falo, você imagina para quem perdeu, né? Vamos supor assim, a esposa que perdeu o marido, ela perde o marido e perde os filhos. Perde. Porque aí não consegue reunir a família, porque os filhos já não se falam, porque está brigando pelo patrimônio que o pai construiu. E aí vira aquela coisa sem fim, eu falo sempre, exatamente. né? Que além do judiciário é aquele conflito interno familiar, né? Sim, perfeito. Inclusive, quando a gente fala de judiciário, as pessoas têm que entender, vou brigar, não, vou... Gente, o juiz não decide partilha. O juiz não decide inventário. Vai ficar lá. Enquanto a família não chegar no consenso, vai ficar travado. Por isso que dura 15, 20 anos o inventário. E lembrando que, pelo menos pelo que eu já ouvi falar, você me corrija se eu estiver errada, se o patrimônio está em briga judicial por causa de inventário, ele não pode nem ser utilizado, Não, né? de forma nenhuma. A partir do evento morte, travou o patrimônio. Ou seja, é um patrimônio que fica ali depreciando, perdendo valor, perfeito. Estragando, Exatamente. enquanto está essa briga que não acaba. Exatamente. Então, assim, a gente tem um exemplo muito claro, inclusive foi até matéria, né, na TV, no último domingo, do Gugu. Exato. Né? A família dele está brigando, já tem 5 anos que estão disputando esse patrimônio dele, que inclusive ele deixou em testamento. Então, para as pessoas entenderem que testamento ele não serve para nada. Exato. É isso que às vezes as pessoas ficam assim, mas eu não preciso fazer uma blindagem patrimonial porque eu já fiz testamento. Ou então assim, não, os meus bens eu já fiz doação para o meu filho em vida. Esse que é um problema também. Né? O que acontece com a doação em vida? A gente faz a doação em vida no CPF. Né? Aí o meu herdeiro vem a falecer primeiro que eu. O patrimônio vai para frente. Certo? O meu herdeiro era casado e se divorciou. No divórcio, a esposa ou o marido, né? Eles vão querer parte desse patrimônio. Certo? Doei uma casa para cada filho. 100 mil reais cada casa. Uma agora vale 500 e a outra vale 100 ainda. Tá pareado? Vai ter briga de herdeiro. Então, assim, a gente tem uma série de problemas que ocorrem com a doação, né? No CPF. Agora, quando a gente tem um planejamento através da holding, isso consegue ser contornado. Isso. Certo. Então, a holding, assim, ela tem estratégias, né, de planejamento sucessório, economia de impostos, redução de conflitos. Ela tem também o planejamento sucessório e tem também a questão de gestão patrimonial, que é muito mais eficiente. Sensacional. Então, como nós estávamos falando aqui, vocês viram só já a importância, né? Mas agora a gente vai falar mais especificamente sobre holding. Caio, quando a gente fala de holding, assim, qual que é as principais vantagens hoje de constituir uma holding e quais os bens e ativos que as pessoas podem colocar dentro de uma holding e quem pode fazer? Perfeito. Fabi, vamos lá. Vamos na primeira vantagem, que é assim, a mais nítida, né? Que realmente as famílias vão se aproveitar. Quando você tem um patrimônio no CPF, igual eu acabei de explicar para você, esse patrimônio ele trava.
Um processo de inventário, por exemplo, né? Então a família tem que fazer o processo para poder ter acesso ao patrimônio. Quando eu faço uma holding, e tem que ser uma holding em sociedade anônima, tá? Especificadamente esse tipo de empresa, eu coloco o patrimônio lá dentro e ele nunca vai travar. Então, mesmo que ocorra o evento morte, por exemplo, esse patrimônio vai ficar sempre líquido e disponível para os sucessores imediatamente. Sensacional. Então, essa é assim, uma das grandes vantagens, né? A pessoa não perde o acesso ao patrimônio. O patrimônio vai ser sempre disponível para a família, certo? Essa é uma primeira vantagem. A segunda vantagem é que eu consigo planejar a sucessão. O que é isso? Né? Eu consigo, por exemplo, deixar o meu filho mais velho como administrador do negócio. Eu consigo deixar a minha esposa, na minha ausência, como gestora do patrimônio. E aí, por exemplo, não tem uma situação em que o filho, né, ou eventualmente um agregado que faça parte da família, bata o pé e diga assim, não quero vender. Ah, eu quero, acho que não quero me desfazer disso, não quero que seja dessa forma. Então, dentro da holding, eu tenho mecanismos de gestão. Ou seja, eu consigo determinar quem que vai mandar no patrimônio. Na minha ausência. E isso não quer dizer que quem esteja administrando essa holding tenha o direito, por exemplo, de mexer no patrimônio do outro. Ele Exato. vai administrar, mas ele não tem poder de vender nada de ninguém. Dependendo, ele tem. Isso vai ser decidido pela família. A família decide. Isso. Só que o que acontece? Os herdeiros vão herdar o patrimônio do mesmo jeito. As ações da empresa, por exemplo, vão se tornar ações. Eles vão herdar do mesmo jeito, seguindo o direito brasileiro. Então, se, por exemplo, o administrador quiser vender e gastar o dinheiro, ele não pode. Ele tem que vender e distribuir a parte de cada um. Sensacional. Agora, a gestão é dele. Ele decide se ele quer vender, se ele quer arrendar, se ele quer fazer qualquer coisa. E o lucro disso aí vai ser distribuído, proporcional ou não, de acordo com o que a família decidiu. São os termos que foi colocado. Exatamente. Você consegue escrever toda a gestão desse patrimônio. Isso que é sensacional. Você consegue decidir como que vai ser o rumo desse patrimônio. Então, o que é isso? Isso é perpetuidade do patrimônio da família. Eu consigo garantir que isso fique na minha família por gerações. Gerações. Certo? Outro pilar que nós temos é a economia de impostos. Quando eu falo de economia de impostos, é uma economia assim... Eu posso chegar a 100% de economia. Uau! Assim, as pessoas não têm conhecimento disso, mas eu consigo economizar 100% do imposto de herança dentro de uma holding. Que sensacional. Certo? Então, assim, como que funciona isso, né? Quando eu passo o patrimônio para uma holding, para uma empresa, eu consigo me utilizar do ativo dessa empresa para fazer o inventário. Eu vou ter que basear no ativo da empresa. Então, o ativo da empresa, ele é a integralização dos imóveis, ou seja, são os imóveis da família, que são o ativo da empresa, e eles vão ser integralizados pelo valor de compra. Ou seja, se eu comprei lá atrás uma casa lá por 200 mil, é esse valor que vai entrar na holding. Perfeito. Independente se hoje ela vale, hoje vale 500, 1 milhão, ela vai entrar os 200 mil, que é o valor que eu paguei quando eu comprei. Exatamente. Então, assim, nós temos aqui na nossa região uma vantagem absurda quando nós falamos principalmente de propriedades rurais. Isso é uma coisa que eu queria até perguntar para você, porque aqui em Rondônia é muito comum, né, as pessoas ter título de posse ou aqueles contratos que eles falam, contrato de gaveta, que é aquele contrato de compra e venda. Como que funciona essas questões dentro da holding? Perfeito. Quando a gente fala de contrato de compra e venda, a gente está falando de um direito de posse sobre a terra, certo? Quando eu falo de holding, eu posso integralizar tanto bens imóveis quanto direitos. Por isso que, inclusive, eu posso comprar uma ação, por exemplo, de uma empresa e colocar dentro da holding. É um direito que eu tenho sobre aquela empresa. Da mesma maneira funciona o contrato de compra e venda. Eu tenho direito sobre a posse, eu vou integralizar esse contrato dentro da holding. E vou registrar, eventualmente, a propriedade diretamente dentro da holding. Sensacional. Contrato de compra e venda é dessa forma. Quando eu falo de título de posse, é a mesma coisa. O título de posse é um direito que eu tenho sobre a terra. Que muitas das vezes é o próprio Estado que deu. Então, nesse caso, eu também integralizo dentro da holding pelo valor histórico. Nós pegamos terras aqui para fazer holding, por exemplo, que era um valor de R$200 a terra. Ou seja, porque o cara comprou lá em 1900... Ele ganhou a terra quando era território aqui ainda. Uau! Então, assim, foi para holding por esse valor. Que sensacional. Quanto que vai custar o inventário, nesse caso aí?
vai ser os 4% aqui de Rondônia, Em cima desse valor. em cima de R$200. Que sensacional. Se fosse no CPF, nesse caso, seria sobre os 7 milhões. Ou seja, ele ia pagar toda a carga tributária em cima de Do 7 valor de milhões mercado. de reais, que é o valor de mercado hoje, Perfeito. que Você vê- hoje a gente fala que Você entendeu a economia que a holding pode trazer? Então, de fato, Fabi, hoje quando a gente fala de holding, só não tem quem holding, de fato, quem não conhece. Porque a pessoa que, de fato, tem acesso aos benefícios da holding, entende como funciona, ela vai fazer holding. O Caio, e lembrando que assim, às vezes tem aquela pessoa que não quer comprar algo e colocar no nome dela. Ela pode usar, por exemplo, esse imóvel no nome usar só o contrato ali de compra e venda no nome da pessoa que ela comprou ainda para pôr dentro da holding. Isso. A partir do momento que a gente estrutura uma holding para a família, ela não precisa mais comprar nada no CPF dela. A Ela gente fala pode de imóveis, certo? Então, e outras coisas também, né? Perfeito. O que ela vai fazer? Ela vai comprar pela holding, certo? E como que a gente faz aqui, né? A gente tem dois caminhos. Quando a gente fala de holding, nós podemos fazer uma sociedade limitada, que é aquela LTDA, que todo mundo conhece, ou nós podemos fazer uma sociedade anônima, que é uma SA, certo? Sim. E esse é um grande diferencial. Assim, realmente é uma coisa que não se compara, né? Se você fizer uma holding limitada, você não vai ter metade das vantagens que tem numa SA. Certo? Isso é uma coisa que eu fico sempre na dúvida, de qual é a diferença da exatamente. SA para limitada ali. Perfeito. Bom que você vai esclarecer Vou isso até hoje para esclarecer com nós. vocês, mas falando de anonimato, por exemplo, eu não tenho isso na limitada. Então, se a pessoa busca o anonimato, ela estrutura uma holding SA, todos os imóveis, os patrimônios que ela for adquirindo durante a vida dela, ela vai colocar direto na holding, não vai passar pelo CPF dela. Isso garante uma proteção muito grande, né? Principalmente se a pessoa tiver atividades comerciais. Então, assim, hoje eu posso dizer para vocês que todo empresário tem que ter uma holding. Sensacional. Todo empresário tem que ter uma holding. Porque, veja bem, o cara construiu a vida inteira dele o patrimônio. Ele está no negócio dele há 50 anos, 40 anos, 30 anos, explorando uma atividade comercial. Né? Ele construiu o patrimônio dele durante esse período todo. Aí você imagina se acontece algum acidente na empresa, desmorona alguma coisa na empresa, né? E causa um risco do negócio para ele ali, esse risco ele tem que ficar na empresa, da pessoa jurídica. Exato. Não é justo que o patrimônio que o cara construiu durante 20, 30 anos seja dilapidado por conta de uma fatalidade que aconteceu. Né? A gente restringe isso à empresa. Então a empresa responde pela empresa. O patrimônio da empresa responde pelos riscos da empresa. Então quando a gente estrutura uma holding para o empresário, a gente consegue segregar isso. Se a gente separa. Meu patrimônio é meu patrimônio. Está aqui numa empresa SA. Os bens da minha empresa, os bens da minha empresa. Você consegue fazer essa separação dentro da holding. Exatamente. E nesse ponto que você abordou, é até legal que a gente consegue lembrar de casos, né? Que é comum, por exemplo, assim, a empresa vai indo ali, de repente ela abre falência, aí ela tem lá aquelas dívidas milionárias e de repente o cara tem a casa dele, vai tudo. Tipo, que o banco pega, aí pega carro, pega todos os bens que ele tem para leiloar, para quitar aquelas dívidas trabalhistas que ele deixou para trás. Isso, então, dentro da holding, você blinda para que isso não aconteça. Nós protegemos, né? Porque assim, o que acontece? Quando a pessoa entra num processo de falência, ela vai ter um prazo maior para poder estar quitando essas dívidas. Isso. Sim. Então, se ela tem uma holding estruturada, né, esse processo de falência dificilmente vai atingir esse patrimônio pessoal dela. Agora, se ela está no CPF, aí, meu amigo, está lá exposto. Se tiver numa holding limitada, mesma coisa. Né? Por que eu digo isso? Né? As pessoas que têm empresa hoje limitada, por exemplo, se ela digitar o nome dela no Google, ela vai encontrar a empresa dela. Sim. Vai aparecer como sócio da empresa tal. E você sabe que eu passei por caso parecido recentemente. Sim. Meu esposo caiu num golpe, ligaram para ele falando um monte de coisa e tal. E assim, eu me senti totalmente exposta. Porque quando me ligaram, gente, eles tinham meu nome, CNPJ da minha empresa, o meu faturamento anual, eles tinham meu telefone, eles tinham meu endereço, eles tinham o nome dos meus filhos, eles tinham tudo.
Pronto. Eu falei, caramba, como assim? É. Tipo, nem eu lembrava do meu faturamento anual e a pessoa estava me dando um print lá do que eu tinha faturado. Não, de fato. Como é que acontece, Fabi? Quando a gente fala de empresa limitada, né? Ela é um tipo de empresa, inclusive, que ela foi criada na Alemanha em 1856. Esse tipo de empresa foi criada. Se a gente falar de SA, ela foi criada em 1602. Então você vê que é uma empresa, né, a S, quando a gente fala de SA, ela tem 400 anos de existência. Ela é muito antes. Mas por que criaram esse tipo de empresa limitada, né, então? Porque o Estado ele tinha uma dificuldade de fiscalizar a SA, que é uma sociedade anônima. Ele não consegue ter Ele acesso. ele não conseguia ter acesso a quem era sócio, quem era dono do quê. E qual que foi a solução? Criar uma limitada. Certo? Para quê? Para poder ficar em cima. Então a limitada, você pode perceber que ela é mais simples de abrir, é muito mais simples de abrir uma limitada, né? Ela é uma empresa que tem um benefício fiscal chamado Simples Nacional, né? Que o empresário conhece. Você só pode ser Simples Nacional se você tiver uma empresa limitada. Exato. Certo? Mas se você não consegue. Então por que o governo dá isso, né? O Estado dá isso? Ele te dá um benefício fiscal, te dá uma facilidade para abrir uma empresa justamente para te enxergar. Né? Pra E ver não o que só o você Estado. está fazendo ali, né? Exatamente. E não só o Estado, né? Você me citou um caso perfeito. Né? Golpistas O que também. acontece? Eu digito o teu nome ali no Google. Né? Digito ali, Fabi Noguchi. Vai aparecer que você é sócia de uma empresa tal. No Google mesmo. Não utilizei nenhum mecanismo assim, de busca, nem nada. O Google. Então, eu pego o CNPJ que eu achei no Google, que é da tua empresa, eu vou na junta comercial da minha cidade e eu peço uma cópia do teu contrato social. Ou seja, isso é entregue a qualquer um que chega lá com o É CNPJ. público esse documento. Então, eu pago R$15 na junta comercial. E tem acesso a Eu todas saio as com informações. todas as suas informações. O que são todas as informações? Nome, endereço, CPF, RG, Estado Civil, Exato. profissão, telefone, e-mail. E ainda eu tenho acesso ao balanço da tua empresa. Balanço não, eu tenho acesso ao teu capital social da empresa. Exato. Foi isso que me mandaram. Então você imagina se eu pego o patrimônio de uma família inteira e coloco numa empresa limitada. Uau. Que proteção eu vou ter aqui? Nenhuma. Tudo exposto. Gente, eu não estou dizendo aqui, tá? Que holding limitada está errado de maneira nenhuma. Depende do que a família quer. Sim. Se a família não está nem aí com anonimato, não quer proteger, quer só economizar imposto na sucessão, perfeito. Serve perfeitamente. Agora, quando a gente fala de anonimato, de gestão do patrimônio e sucessão, aí eu tenho que ter um anônimo. Que aí vai estar mais protegido Claro. ali. Perfeito. Por exemplo, se eu tenho um filho menor e eu tenho uma holding limitada, a partir do momento que ele vira sócio, ele não consegue mais pegar empréstimo. Uau. O banco não dá empréstimo para sócio menor, uma empresa que tem sócio menor. É verdade. Você está me entendendo? O banco, ele não dá empréstimo e, além disso, o Ministério Público vai ficar cuidando dessa empresa, porque ele é o responsável pelo menor. Né? Então, assim, a chance de travar aquela empresa é muito grande, se tiver filho menor. Agora eu vou te dar um exemplo. Você imagina se toda criança que fosse sócia, acionista de uma sociedade anônima, travasse a empresa. A Petrobras estava lascada. Exato. Porque você imagina, você comprou ações na Petrobras, que é uma SA, inclusive, né? Sim. E aí você vem a falecer, seus filhos entram. Vou travar a empresa? Não tem nem lógica, Não né? tem lógica, Não tem nem não faz lógica. sentido. Exatamente. Então, assim, a SA ela tem mecanismos jurídicos muito mais eficientes. Quando a gente fala de proteção, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de organização societária. E nesse caso, Caio, vamos supor assim, hoje em dia, existe casos, e eu já conheço famílias que teve casos assim, que, por exemplo, assim, tem lá os filhos, aí tem a ovelha negra da família, né? Que é aquele filho problemático, que é aquele filho que nunca trabalhou dentro do patrimônio, nunca ajudou em nada e que trouxe um monte de problema para o pai se revoltou. Não, você não terá direito a nada do que é meu, da minha herança. Como funciona esse caso se o pai ali, que é o dono do patrimônio, decide que um dos filhos não será herdeiro? Pronto. Quando a gente fala de CPF, a gente não tem possibilidade de fazer isso. Tá?
quando a gente fala em CPF, ele vai seguir a legislação, ele pode até fazer um testamento, destinar uma maior parte para algum outro dos outros filhos. E ele vai ser dono do mesmo jeito, de pelo menos uma porcentagem mínima ali que a lei determina, certo? Quando a gente fala de holding, eu também não consigo tirar esse direito de herança do filho que ele não quer. Isso aqui é uma coisa que é legal, né? A famosa legítima, né? A gente fala de legítima. Filho, por ser filho já tem direito. Mas o que eu posso fazer na holding que soluciona esse problema, por exemplo, né? Tem um filho que não faz parte, né, do negócio, me deu só trabalho, né? Ovelha negra, não quero deixar nada para ele, tá? Não tem como. Você vai deixar umas ações para ele na holding, vai fazer a holding, vai colocar a holding. Ele vai herdar eventualmente as ações. Pode ser o mínimo ali que a lei determina, né? Então, 50% do pai ele pode destinar para quem ele quiser. Os outros 50% tem que ser dividido igual. Então, o que vai acontecer? Ele vai deixar a gestão na mão de quem ele quiser. Por exemplo, do filho mais velho. Ou dos outros 2 filhos. E esse filho que ele não quer que participe, ele vai entrar como acionista. Porém, ele não vai ter como fazer nada. Não tem autonomia nenhuma. Ele não tem gestão nenhuma. Ele não tem direito assim, de mandar em nada. Ele vai figurar como sócio da empresa, por conta de uma questão legal, né, de sucessão. Mas ele não vai ter direito de opinar em nada. Então, eu quero vender tudo. Ele vai falar, não. Aí os outros vão falar assim, obrigado pela sua opinião, mas não serve de nada. Então, o que é isso aqui? É gestão. Eu consigo tirar a gestão dele. Então, ele só vai ver esse dinheiro a hora que os outros membros da família que têm a gestão decidirem. Sensacional. E falando de holding, Caio, tem coisas que eu falo assim, que as pessoas às vezes ficam assim, mas para fazer uma holding eu preciso ter um patrimônio muito grande, eu preciso ter algo muito valioso e tudo mais. Hoje é possível fazer a holding com patrimônio a partir de que valor? E que documento que a pessoa precisa para chegar aqui para você e falar assim, olha, eu quero fazer uma holding, eu assisti o podcast, me interesso. Que documento que a pessoa precisa para dar início nesse processo? Tá, vamos lá. Nós temos hoje, Fabi, na nossa empresa, clientes com um imóvel. Não é imóvel caro, não. Imóvel aí de 400 mil reais. Inclusive, nós temos clientes que nem imóveis têm dentro da holding. Só que eles têm a iminência de adquirir imóvel. Então, qual que é a hora perfeita para você fazer uma holding? Quando você vai comprar o primeiro imóvel. Que sensacional. Ou seja, porque aí ele já compra dentro da holding. Perfeito. Sensacional. Nesse momento, eu tenho o anonimato perfeito de uma holding. Não sabia que podia ser assim. Eu achava que... Eu também. Ó, pra você ver como a gente falta conhecimento pra gente, né? Eu achava que a pessoa já precisava ter algo. Não, vamos lá. Deixa eu te explicar essa questão. Quando a pessoa tem algo já, ela já escriturou. E se eu puxo a certidão de inteiro teor lá no cartório, vai constar que ela adquiriu o imóvel no CPF dela e tá lá registrado o nome dela. Sim. Aí, a gente faz uma holding pra ela. Eu vou ter que transferir esse imóvel pra holding. Vou integralizar. Sim. Né? Então, lá na certidão de inteiro teor, vai sair lá que a Fabi, por exemplo, era dona do patrimônio de imóvel X e ela transferiu, ou por doação, ou de forma onerosa, para a holding SA. Você percebeu que eu deixei um rastro? Exato. A pessoa vai saber que é tua aquela holding? Não. Se for uma anônima, né? Se for limitada, ela sabe. Sim. Agora, se for uma sociedade anônima, ela não vai saber que aquela holding é tua. Então, para ela ligar ali, já é uma dificuldade. Mas você percebe que você constou, a tua empresa apareceu? Exato. Porque tem aquela transferência do imóvel para uma empresa. Perfeito. Agora, você imagina o seguinte caso. Você estruturou uma holding em SA e você adquiriu o seu primeiro patrimônio com contrato de compra e venda, por exemplo, entre a holding e o terceiro. Ou seja, o teu patrimônio foi direto para dentro da holding, nunca passou do teu CPF. Como é que eu vou rastrear esse patrimônio teu? Não vai conseguir. Como é que eu vou ligar isso ao teu CPF? Exato, não vai conseguir porque então, não tem dado nenhum meu. Perfeito. Então aqui eu tenho o anonimato perfeito de uma sociedade anônima, que é quando você adquire o primeiro imóvel dentro dela já. Que sensacional. Então qual que é o quando é que eu tenho que fazer uma holding? Quando você quiser comprar um imóvel. Vou comprar meu primeiro imóvel, faz uma holding. Coloca dentro da holding. Inicia a tua vida patrimonial dentro da holding. Porque além disso, você vai ter uma vantagem tributária absurda para sua família. Né? Quando a gente fala de holding hoje, nós temos uma vantagem tributária que é igual eu te falei. A gente vai considerar o valor de compra. Então ele vai para a holding pelo valor de compra. Certo?
E aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo depreciar esse patrimônio imediatamente. Ele entrou ali dentro da holding, ele começa a depreciar 4% ao ano. O que isso significa? Significa que em 25 anos que esse patrimônio está dentro da empresa, da holding, a sua família não vai pagar nada para herdar ele. Você zero imposto. Zero imposto. Ah, comprei meu imóvel com 25 anos. Com 50 anos, sua família não vai pagar mais nada para receber ele. Que legal. Você percebe essa diferença? Sensacional, sensacional. E aí, falando de carga tributária, é até bacana a gente trazer um tema aqui, que igual tem um projeto de resolução acho que é do Senado, né? Isso. Número 57, Perfeito. que está ali em busca de dobrar a carga tributária ali de 8% para 16%, é isso mesmo? Isso. Como é que funciona o imposto hoje, né, de herança? Quando a gente fala de imposto de herança, ele vai de 2% a 8%. Uhum. E quem determina isso? É o Estado. O Estado. Cada Estado tem a autonomia ali tributária para poder ajustar esse imposto da maneira que ele entender. Ele tem um limite entre mínimo de 2% e máximo de 8%, atualmente. Uhum. Né? Então, por exemplo, esse projeto, ele quer o quê? Ele quer dobrar essa alíquota. E é engraçado que eles estão fazendo comparações com países onde mais de 90% das pessoas utilizam holding. Exatamente. Eles colocam, se a gente fizer a leitura do projeto do Senado, né, ele vai colocar na justificativa que o Brasil está tentando se igualar ali, chegar próximo da alíquota cobrada nos países da Europa Ocidental. Né? E qual que é a alíquota dos países da Europa Ocidental quando a gente fala de imposto de herança? É de 40% a 60% do valor do patrimônio. Então hoje a gente tem um imposto de 8%. Né? E eles falam, não, 8 é muito baixo. Vamos dobrar para 16 e olhe lá que a gente não vai chegar nem perto das alíquotas dos países desenvolvidos. Só que eles mesmo falam, né, países desenvolvidos. Uhum. Nesses países, eles utilizam exatamente a mesma estratégia que eu falei para você. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos 1% da população que tem holding. Exato. Lá não, lá 99% tem. E eles já iniciam a vida patrimonial deles dentro de uma empresa. Que é justamente para depreciar o patrimônio durante o decorrer da vida e eles não terem que pagar 40%, 60% de imposto. Eles vão pagar 40%, 60%? Vão. Em cima de nada. Em cima de zero, porque depreciou tudo. Você tá me entendendo? A cultura? Aí eles comparam o Brasil com países desenvolvidos, mas o Brasil ainda não tem essa cultura de holding. Exato. Assim, a gente está fazendo a nossa parte de disseminar o conhecimento. Mas estamos longe ainda. Tem muita gente ainda que não tem holding. Poucas pessoas têm holding. E Caio, vamos supor assim, tô pensando em fazer a hold ali, venho, sento com você, você vai me explicar, vou iniciar o processo. Uhum. Qual é a média de tempo para eu ter essa hold finalizada, ela concluída? Olha, a nossa equipe, nós conseguimos entregar uma holding de 60 a 90 dias. É rápido o processo. Mas isso é um diferencial, tá? Como eu digo para você, hoje nós somos a maior empresa de holding do Brasil, justamente porque nós só fazemos holding. Nós temos uma equipe com mais de 15 advogados que só fazem holding. Então nós estamos atualizados, nós estamos 100% dentro do mercado de holding e a todo momento a gente utiliza a melhor estratégia possível atual para o nosso cliente. Para estruturar para o cliente. Que então legal. por isso que a gente faz em 90 dias, mas não é normal não. Porque eu já ouvi falar que pode levar até 2 anos. Aí eu falei, dependendo, leva. 2 anos. A gente consegue entregar em 90 dias. E com relação a documentos, né, que você me perguntou, o que a gente vai precisar? Dos documentos pessoais da pessoa, né, RG, CPF, certidão de casamento e os documentos dos terrenos, dos imóveis. Dos imóveis certo? que tem. Compra e venda, certidão de interteor, escritura, título de posse, qualquer coisa que a pessoa tenha sobre o documento para poder colocar isso dentro da rua. Certo? Tá. É isso que a gente precisa. Sensacional. Caio, mais uma coisa que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui também. Vamos supor assim, conheci a Hold agora, estou assistindo o podcast, falo, nossa, isso é legal, quero fazer isso. Mas ele está lá com uma dívida que já está cobrando ele, que ele já está correndo o risco desse patrimônio ser pego, como diz o outro, né? Ser puxado para pagar essa dívida. Como que funciona? Qual é o momento ideal para ele fazer sem que ele tenha esse problema maior? Perfeito. O ideal, quando a gente fala de holding, nós estamos falando de planejamento. Sim. Certo? Se a bomba já estourou,
Fica mais complicado. Não tem como. Entendeu? Então, assim, o que a família tem que fazer? Fazer hold o mais rápido possível, né? Antes de ser, eventualmente, ter uma dívida, ter uma execução, ter uma cobrança já no nome dele. Então, a partir do momento que ele adquiriu essa cobrança, essa dívida, eu não consigo ajudar ele com uma holding. Porque a dívida já foi constituída. E aí, se eu fizer uma holding para esse cara, vai ser fraude de execução. Ou seja, ela e vai ser encontrado da mesma forma. Vai ser. Assim, pode até ter uma dificuldade maior, mas não tem jeito. Então, assim, a nossa empresa, ela é uma empresa extremamente séria. A gente trabalha sempre dentro da legalidade. Então, muitas vezes o cliente procura a gente, ó, tô com uma dívida e tal. Fala, tá, mas... Agora né? que você me procura? Agora que você me procura, exatamente. Então, assim, o ideal é planejar. Você quer planejamento. Né? Você tem que vir antes. Você tem que vir quando você está bem. Para que quando você fique eventualmente mal, você tenha proteção. Então, esse que é assim, o objetivo da holding é planejar para você não ter que passar por isso. Exato. Agora, você já está passando, você quer fazer uma holding? Tarde. Não consigo te ajudar. Certo? Então, assim, a gente tem que planejar. Isso é bacana. É planejamento. É igual a gente fala da vida financeira, né? Você não espera você estar ruim para você começar a planejar. Exatamente. Você se planeja para não ficar ruim. Exatamente. Né? Exatamente. Perfeito. É um E ótimo são, exemplo, e são coisas que, igual eu falo assim, eu conheci a W1 num momento muito difícil da minha vida. Sim. Num momento que eu estava completamente endividada, que eu não sabia mais para onde correr. Falei, e agora? E agora? Foi aí que eu conheci a W1 e eu falo que esse é um dos motivos de eu ter vindo trabalhar aqui como consultora financeira também, né? Que eu acho que é onde é a nossa maior dor, é onde você mais errou, que você pode depois ajudar outras pessoas para que não passe pelo que você passou. Claro. Mas, igual eu falo, se eu pudesse voltar atrás, com certeza, Desde quando o início. Exato, quando eu abri a minha empresa, eu já teria feito o meu planejamento já desde o início, porque eu acho que faz muita diferença, até mesmo porque eu falo que nós no Brasil não somos ensinados a empreender. Nós não temos educação A financeira. gente não tem educação financeira, né? Então, assim, ou você aprende depois, ou você estuda lá economia e tudo mais, para ter um pouquinho mais de direcionamento, ou quando você abre um negócio, você vai buscar ajuda em algum lugar. Sim, exatamente. Inclusive, assim, é uma falha que eu vejo desde que eu era estudante, né? A gente aprende várias coisas na escola que elas não vão nos ajudar em nada na nossa vida financeira, na nossa vida patrimonial, na nossa vida de gestão, né? Então, assim, falta por parte do Estado, às vezes, investir, por exemplo, numa matéria como educação financeira, economia, direito. Gente, você não tem uma aula de direito no ensino médio, você não sabe nem quais são seus direitos e deveres. Exato. E assim, Então, são assim, coisas básicas que você precisa para a vida, você né? Você precisa para a vida disso, Precisa né? para a vida. Você, em algum momento, você vai precisar disso aí para sua vida. É uma Exato. coisa que é certa, né? A gente só não sabe quando, mas você vai precisar e a gente não tem isso. Exatamente. Entendeu? Você sabe que eu falo sempre, né? Por exemplo, assim, eu fiquei impressionada que nós fomos, eu tenho equipe em Londres e nós fomos para lá e aí é óbvio que você vai conhecer um pouquinho mais da cultura do local ali. E lá as crianças têm educação tipo financeira. E direito desde o primário. Mas é o correto. Você não sabe, você está num país que você não sabe as suas próprias leis, né? Como funcionam as finanças. Todo mundo precisa disso. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, mas eles têm aula de direitos constitucional no primário? Falou, tem. Eles aqui já crescem sabendo todos os deveres e direito deles dentro da Inglaterra. Perfeito. Então eu falei assim, uau. E outra coisa que eu achei muito bacana, lá não existe diferença, né? Então, por exemplo, o filho do imigrante estuda junto com o filho do milionário. Perfeito. Não tem distinção. É equidade, né? Não tem distinção. Eu falei, gente, aí você chega no Brasil, a nossa cultura precisa melhorar muito quando se fala de educação. Na verdade, quando você muda, quando você investe na educação do país, ele se liberta, né? Exato. Então, assim, não sei se isso é intencional ou não, mas a gente realmente é muito carente nessa parte. Exato. E aí, assim, a gente tem tantas riquezas que os outros países não têm, mas a gente peca nessa questão de educação. Exatamente. Porque com a educação você resolve tudo.
Conhecimento, né? Tudo. Eu Exato, sempre tudo. falo que a falta de conhecimento torna as pessoas ignorantes. Se nós não tivéssemos aí educação financeira na escola, muito provavelmente a gente teria metade dos devedores que a gente tem hoje. Exato. Então, assim, é uma questão de economia, né? Ajudaria em tudo, impactaria em tudo. Mas você sabe que eu acho que no Brasil já é cultural não querer tirar as pessoas da dívida? Foi isso que eu penso também. Exato, porque se a gente for olhar, você pode olhar, você começa uma movimentação ali melhor e tal, você começa com um banco, por exemplo, primeira coisa que o banco te oferece é empréstimo. Uhum. Pronto. E aí se a Você pessoa não imagina tem... que o cara tem educação financeira, ele não vai. Ele não vai pegar. Se o cara tem uma educação financeira, ele não vai pegar. Se ele não tem, ele vai fazer o quê? Ele faz um empréstimo para, às vezes, sei lá, fazer uma viagem. A gente tem uma cultura de vantagem, né? O Brasil, infelizmente, ele tem essa cultura de vantagem. Inclusive, falando de holding, né, nós tivemos já vários encontros e reuniões com advogados, né, até advogados aí, que a gente ofereceu, né? Falou, vamos fazer uma holding para os seus clientes, em parceria e tudo mais. E alguns deles me respondiam assim na lata mesmo, sabe? Não vou fazer uma holding para o meu cliente, porque eu vou fazer inventário. Ou seja, qual é a vantagem? Eu vou ganhar muito mais no inventário do que se eu passar ele para você fazer uma holding. Para você ver a cultura. Você entende? Né? Por outro lado, nós tivemos também advogados com uma postura maravilhosa, né, que nos buscaram, inclusive, me buscaram para ter uma reunião e falar, olha, eu acho interessante isso aqui para o meu cliente, o patrimônio dele é muito alto, né? Eu acho que a família dele vai se estruturar todinha no inventário, então eu quero buscar uma solução para ele. Você tem? Eu tenho. Então você vê que tem profissionais que realmente se preocupam com o cliente. Exato. Né? Eu tive advogados que me procuraram assim. Então a gente tem sempre os dois lados, né? Tem um advogado que realmente está preocupado com o cliente dele, que é um perfil que eu sempre tive, e tem um advogado que quer ganhar. Aí a gente vê aquela diferença, né? Aquele que gosta de ajudar pessoas e aquele que gosta do dinheiro. Exatamente. Então, assim, a gente teve muitos casos negativos, mas também, graças a Deus, a gente teve muitos casos positivos de profissionais da advocacia que nos procuravam para solucionar esse problema. Falaram, meu cliente vai gastar R$1 milhão aqui no inventário. Eles não têm essa liquidez. Você tem uma solução? Eu falei, tenho. Fechamos. Fizemos a hold para o cliente dele. Estão felizes. Exatamente. Então, assim, a gente tem os dois lados. E Caio, assim, ó, a pessoa que está nos assistindo agora, fala assim, não, agora eu me interessei, quero fazer isso. O que você diria, né, para quem já tem um patrimônio ou para quem pensa em adquirir um patrimônio? Qual é o recado que você dá para essas pessoas? Aonde essas pessoas conseguem encontrar o Caio para tirar mais dúvidas e resolver e iniciar esse planejamento e ter uma vida sem preocupações lá na frente? Perfeito. Eu digo assim, gente, se vocês se preocupam com o futuro da sua família, se vocês se preocupam com seus filhos, com a sua esposa, né, ou com o seu esposo também, vocês têm que planejar a sucessão. Vocês têm que fazer um planejamento sucessório, vocês têm que fazer um planejamento patrimonial, porque isso vai garantir a perpetuidade do patrimônio durante as gerações, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de inventário, a gente, além do custo, nós temos um desgaste mental, nós temos um luto. E você imagina, Exato. né? Você é um pai de família, você sustenta a tua família, né? Você provê, você é provedor. E aí você vem a faltar, a tua família fica completamente desestabilizada. Perde o pilar ali de Perde o sustento. pilar. E aí você tem que lidar com o luto e você tem que fazer o inventário em 60 dias. Esse é o mais complicado. Que é o prazo, né? Você tem que pagar um imposto ali que vai de 8%, né? Até 8%. Inclusive, com a reforma tributária, esse imposto hoje, por exemplo, em Rondônia, ele é 4%. Ele é de 2 a 4%. Com a reforma, ele vai ter que ser 8% em algum momento. Uhum. Então, a partir de janeiro de 2025 já vai ter um aumento, se o projeto de Senado que você falou não passar. Aí é 16%. Que aí se passa, dobra. Então, assim, a família que hoje o patriarca, os matriarcas que se preocupam com a sua família, eles fazem holding. Certo? Então, tem que planejar, tem que fazer. Até para você garantir que o teu patrimônio que você conquistou não seja dilapidado pelo próprio Estado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar a holding justamente para ter essa proteção do bem que o cara construiu durante a família inteira, durante a vida inteira dele. Né? Como que me acha, né? Eu estou no Instagram, tá? caiofnascimento.holding, tem meu WhatsApp lá
E eu tô também aqui na empresa, né, que fica aqui no segundo andar da Clínica Berno. Só me procurar aqui também, entrar em contato que a gente agenda uma reunião e conversa. E não precisam ter medo de valores, né? Que hoje Não, a holding não. ela é feita de acordo com cada pessoa, né? Um processo Isso, individual como ali. Isso, perfeito. Como que a gente precifica? A gente precifica com base na complexidade do projeto, né? Nossos preços, ele, com certeza, estão acessíveis, né? Isso eu posso dizer. Então, assim, nem se compara, né? Você vai pagar um mínimo ali comparado à economia que vocês vão ter. Exatamente. A economia tributária ali que vai ter, a perpetuidade do patrimônio. A gente cobra muito, realmente um valor muito, muito acessível, um valor justo, certo? Para fazer esse serviço que a gente faz. Que não é um serviço fácil, né? Com certeza Eu tenho não, né? Porque a gente conversou aqui um tempo e, assim, eu poderia falar de hold para você durante uma semana. E ainda assim tem assunto para falar, Ainda ia ficar né? dúvida. Exato. Entendeu? Então, assim, realmente é uma coisa que não é qualquer profissional que domina, né? A gente tem muito profissional que faz holding hoje. Eu acho que com certeza vai gerar muita dúvida aí pro pessoal. Mas olha, eu assumo um compromisso com você. Eu vou abrir algumas caixinhas no Instagram, vou trazer lá alguns assuntos e eu quero que você me traga qual é a sua dúvida sobre holding, que aí com certeza eu vou passar isso para o Caio responder, que tem conhecimento, né? Tem base para isso e vai poder esclarecer mais coisas também. Ou quem sabe a gente juntar todas essas dúvidas e trazer para mais um episódio, por que não, né? Com certeza, na verdade dá para fazer aqui 10 episódios sobre holding, fazer uma sequência nos temas direitinho. É realmente um complexo, não é fácil não. Então assim, é muita dedicação, né, por nossa equipe. Todos os profissionais da nossa equipe são realmente muito qualificados e eles só fazem holding, né? Ou seja, estudam e se são mais de 1.500 qualificam para isso, né? São mais de 1.500 projetos já entregues em todo o Brasil. Então, assim, a gente já viu de tudo. Ou seja, né, não é só, vou fazer... Não, você atende o Brasil inteiro, né? Brasil Qualquer inteiro, pessoa. Isso. Então, gente, você que está nos assistindo, não precisa ser morador aqui de Rondônia. Você pode ser de qualquer lugar do Brasil, só procurar o Caio ali no Instagram. Tem o WhatsApp dele direto ali, a gente vai deixar também para você o Instagram dele. E procura, tira as dúvidas, mas não deixa de fazer. Por quê? Porque isso é importante, né? É garantir o seu futuro, é garantir o futuro da sua família sem dor de cabeça, sem burocracias depois, para que você tenha aí mais tranquilidade lá na sua fase. Igual eu falo, né? A preocupação da grande maioria é: se eu faltar, como será a vida da minha família depois? Você fazendo a hold, você vai ter essa tranquilidade, porque você vai saber exatamente como a tua família vai ficar assegurada após a tua partida. Que a gente não quer, mas vai acontecer com todos nós um dia. Então, olha que bacana todas as informações que o Caio trouxe aqui pra gente hoje. Caio, eu tô muito feliz. Legal, né? Bate-papo. Aprendi muito contigo. Quero continuar aprendendo, com certeza. Vamos marcar uma próxima. Eu falo assim que só de participar dos teus treinamentos de hold aqui foi o que me trouxe, né? Falei assim, não, preciso levar ele no podcast, precisamos falar mais sobre isso. Com certeza. Porque eu acho que ainda tem muita gente que não tem o conhecimento e do quanto isso é valioso para nós hoje, né? Então, perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você acha que tem algo assim que você possa acrescentar ainda, que eu deixei passar despercebido, que você acha que é importante falar? Não, na verdade, assim, nós temos aí uma série de vantagens na holding, que eu te falei aqui, né? Eu te falei várias vantagens na holding. Exato. E para que fique claro, né, pro pessoal, a nossa empresa, ela te traz essas vantagens porque as nossas holdings são estruturadas de uma maneira para trazer essas vantagens, né? Porque hoje tem muito profissional que oferece holding, que faz holding, mas talvez não tenha essas vantagens por conta da forma de estruturação. Então é muito importante que quando você vai buscar um planejamento sucessório, planejamento patrimonial por uma holding, fazer com um profissional que de fato, né, é especialista nisso. Porque tem muito profissional que não faz holding, faço. Mas é aquela coisa, eu sei fazer um processo criminal? Eu sei. Vai ficar bom? Não garanto, Não né? garanto, entendeu? Porque não é a sua especialidade. Exatamente, eu sou tributarista. Exato. Né? O cara me contrata pra fazer um criminal, sei fazer. Vai dar certo?
Aí eu já não sei, porque eu não tenho especialização nessa área. Então não muda nada. Quando a gente fala de holding e planejamento patrimonial, principalmente, que eu estou lidando com o patrimônio da família, tem que ser com um profissional especialista. Tem que ser com um cara que faz só holding. Certo? Um contador, advogado ali, que só faça holding. Então, assim, é muito importante deixar isso claro. Tem profissionais aí que oferecem. Sabe fazer? Sabe. Vai ficar bom? Vai funcionar? Talvez sim, talvez não, né? É um risco. E isso Tá igual eu falo sempre, né? Você falou e é muito importante, porque, gente, uma das coisas que eu falo, e eu falo assim, porque foi para mim, aquilo que é bom para mim, eu gosto de levar para as pessoas, né? Quando eu falo de W1, a W1 ela é preocupada com o resultado do cliente, com o que é melhor para você como cliente. A W1 ela não visa o dinheiro de primeira mão, né? É óbvio que assim todo mundo que trabalha precisa receber, né? Então vamos ser francos com isso. Mas assim, quando a gente fala de planejamento dentro da W1, ela vai buscar as melhores alternativas para você. E você vai tomar a decisão. Não é a W1 que toma a decisão por você. Então, isso que o Caio falou é muito importante. E a W1 hoje ela é referência no Brasil, né? Assim, não só no Brasil, como é uma das maiores da América Latina hoje, né? É a maior. Quando se fala de consultoria financeira, de planejamento sucessório. Isso. Então, assim, você pensa, é uma empresa que é a maior empresa da América Latina. E está crescendo muito. Então, quando for fazer, pesquise. Pesquise o profissional que vai fazer para você, se ele tem essa especialidade, se ele é especialista nisso. Por quê? Porque eu falo que assim, ó, o financeiro, assim como na saúde, que eu já trouxe aqui para vocês também, né? Por exemplo, hoje, por que tem muitos diagnósticos errados dentro quando a gente fala de neurodiversidade? Porque hoje tem médicos, pediatras que, por exemplo, diagnosticam uma criança com autismo. Mas ele não tem RQ, que é a especialização necessária para isso. Então a gente precisa estar mais atento quando a gente vai buscar também para a nossa vida financeira. A empresa, a nossa consultoria, que está fazendo a nossa consultoria, ela é especializada? Como que é a vida dela dentro do mercado? E isso que o Caio trouxe, extremamente importante. Por quê? Porque hold, você está falando do seu patrimônio. Você está falando daquilo que você trabalhou uma vida inteira para construir. Então, é necessário que você pesquise, é necessário que você faça e faça com quem tenha conhecimento, com quem vai te trazer segurança de verdade. Então, como o Caio falou, ele já deixou o Instagram dele, vou deixar de novo aqui para vocês. Tirem as dúvidas, eu tenho certeza que ele vai estar disponível ali, né, Caio? 100%. Para tirar. Então, não quer mandar um WhatsApp? Manda lá no direct dele. Ele vai responder vocês e vai tirar suas dúvidas para que você tenha muito mais segurança daqui para frente. Com certeza. O objetivo é disseminar o conhecimento. Exato. Bom, a gente não vai cobrar nada para tirar dúvida, viu? Pode ficar tranquilo. Ah, isso que é mais legal, né? É de graça, pode tirar. Exatamente, né, Caio? Se a pessoa quiser marcar, por exemplo, uma reunião diagnóstica com você, não tem custo nenhum, né? Exatamente. Você já imaginou? Me diz, qual é a empresa que te oferece uma reunião diagnóstica para que você tire todas as suas dúvidas sem te cobrar absolutamente nada? Só pense nisso. Vale a pena ou não vale a pena? Caio, que prazer. Opa, prazer é meu. Que honra estar aqui contigo. Muito, muito obrigada. Eu acho que foi muito rico todo o conhecimento que você trouxe aqui para nós hoje. Perfeito. Aprendi muito. Já quero fazer a minha. Opa! Marca uma reunião comigo. Já quero fazer a minha. Tenho 5 filhos, né? Opa. Então eu preciso me preocupar com... Precisa, viu? Você tem perfil, com certeza. A gente atende. E obrigada, de verdade. E eu falo sempre, né? Todos os entrevistados por mim, deixa a sua fala do coração. Então eu quero que você deixe para os nossos espectadores, quem está nos assistindo agora, a sua fala do coração. O que você quer deixar para eles de recado hoje? Pessoal, eu quero deixar assim, uma mensagem aqui de conhecimento, tá? A nossa empresa, ela realmente se preocupa com o bem-estar do nosso cliente. Então, tudo que a gente faz, né, é voltado justamente para o resultado, como a Fabi disse aqui. Eu estou aqui para cuidar do patrimônio, eu estou aqui para resolver problema, eu estou aqui para dar perpetuidade ao patrimônio da sua família, certo?
Então, nós vamos receber vocês de coração aqui. Quem, né, entrar em contato com a Fabi, que quiser ter uma reunião comigo, tá? Eu tô aqui aberto, de coração, para atender vocês, tá? Porque eu quero disseminar esse conhecimento. Eu quero trazer soluções para vocês. Tá bom? Fico muito agradecido, Fabi, pelo convite, tá? Eu espero estar aqui em próximos episódios pra gente falar mais de Hold, porque dá pra falar muita coisa, hein? Muita coisa. Tá bom? Muita coisa. Agradeço. Deixou um gostinho de quero mais, Opa, com certeza. Com certeza. Tem muitos casos práticos aí que a gente pode trazer. Olha que legal. Isso é legal, né? Porque legal. assim, você tem coisas que você pode trazer e contar histórias que Sim, já aconteceram já dentro. fizemos de tudo, já que você imaginar. Já teve todo tipo de hold aqui que a gente já fez que funcionou. Que legal, que legal. Deu certo. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, Fabi. E assim nós encerramos mais um episódio do Pode Voar Alto com Fábio Noguchi, aqui, o seu podcast de Águias que Vendem.